Olá pessoal que segue o canal Viver Orquídeas Ideias, Lúcio Ximenes aqui mais uma vez. Vou estar fazendo um vídeo aqui sobre vasos e substratos. Antes deixa eu mostrar aqui esse cenário. Tem alguns quadros aqui de orquídeas pintados por um artista aqui da cidade, Anderson Kleber, muito talentoso. Essa aqui é a Lodigese, essa daqui é uma BLC, uma híbrida, pode ser a Toshi Aoki, pode ser uma Shunea. Bom, é linda, né? Vamos lá, pessoal. Antes de falar sobre qual o melhor tipo de vaso, é interessante deixar bem claro que o mais importante é o tamanho do vaso. Qual o tamanho do vaso que você vai usar para cultivar a sua orquídea? Procure estar usando vasos pequenos, tá? Onde a planta cabe dentro e sobra aí de 1 a 2 dedos de espaço na frente dela para ela continuar crescendo. Isso vai fazer com que ela permaneça nesse vaso aí pelo menos 1 ano, 2 anos, tá? Que é o suficiente, pessoal. Se você usar um vaso muito grande, pode acontecer da planta apodrecer suas raízes por excesso de tempo úmido, tá? A segunda coisa importante a observar na escolha do vaso e o substrato é exatamente o substrato, porque ele vai influenciar diretamente assim no sucesso do vaso que você está escolhendo. Em vasos plásticos, pessoal, vamos olhar aqui de perto. Eu tenho duas técnicas que eu gosto de usar. Uma é o substrato misturado com pedrisco, bastante pedrisco e pouco substrato. Isso facilita para a planta enraizar e para ela ter aeração, para as raízes não apodrecerem, né? Então a gente coloca o pedrisco, ele funciona também como um tutor, ele ajuda a fixar a planta na época do replantio. Agora ela já enraizou, está bem firme, tá? Mas na época foi importante, porque a planta, quando a gente faz o replantio, ela tem que ficar fixa no vaso, sob pena de talvez não crescer, tá? Definhar e até morrer. Não pode planta solta, tá? Segunda opção, pessoal, é o tutor de madeira e usa o vaso assim como suporte apenas. Esse tipo de planta aqui é de beira de rio, é o chuva de ouro. Ele tem raízes finas, ele não vai se adaptar muito bem a vasos, né? Numa estufa, quando a gente compra, às vezes ele vem num vaso com substrato, porque lá eles têm uma regra controlada e tem estimula com nutrição, então a planta enraiza bastante, mas na nossa casa a gente começa a regar com aquele substrato que vem, às vezes é um musgo, às vezes é o chips de coco, e o que acontece? A planta apodrece e morre, tá? Então antes que isso aconteça, você faz o replantio para você adaptar lá na sua casa com a regra que você dá para suas plantas, tá? Olha que saudável, tá vendo? E tanto faz, não só o chuva de ouro, mas a catleia também vai bem assim, e outras espécies, tá? O terceiro caso aqui é uma planta já que ela tem uma necessidade básica. Essa planta aqui ela é rupícola, ela é de ambiente aí onde tem uma amplitude térmica muito grande e ela precisa de uma umidade noturna, tá? Então a gente usa o pedrisco de rio aí para estar plantando ela. Ela aqui não é uma espécie pura, é um híbrido entre a Sophronites cernua com a Lélia crispata, ou Hoffmannsegella crispata, tá? E ela tem hábitos exclusivamente rupícolas. Então a gente prefere usar só o pedrisco, tá? A adubação nesse caso aqui é essencial, porque desse pedrisco ela não retira nenhum tipo de nutriente, tá, pessoal? Então se você for plantar só na pedra, tem que ter uma adubação eficiente, tá? Senão você também não vai ter sucesso. E o último caso aqui é essa planta maravilhosa, vamos dar um foco na flor, é a Memória Robert Streit. Eu plantei ela no vaso cerâmico, só com a casca de pinos, tá? Sempre que a gente planta, tem que deixar o rizoma da planta por cima, não pode afundar ele no substrato, porque isso aqui pode apodrecer e você perde a planta. E se tiver muito seco, a planta estiver sentindo muito o ambiente, a gente usa uma camada de musgo fina. É uma camadinha fina de musgo por cima, um dedo. Quando a gente molha, esse musgo fica mais tempo úmido, permitindo que a planta tenha tempo para absorvê-lo, a umidade. Tá certo? Eu acho que entre vaso e substrato tem muito mais assunto para a gente estar falando, mas o vídeo aqui é curto, pessoal, não tem como ficar muito tempo aqui. Então eu vou pedir para você, se você ainda tiver dúvida,
Deixe no comentário aí para a gente continuar essa conversa aí. Ou então lá no Facebook, no Instagram, eu tenho vários canais aí onde você pode estar me encontrando, pode estar fazendo pergunta. É interessante a gente conversar sobre esse assunto sempre, porque isso aí faz com que a gente aprenda mais, tá certo? Por favor, aí deixe o seu joinha aí no vídeo se você gostou e compartilhe aí na sua rede social para estar reforçando o canal, tá ok? E acompanhe os próximos vídeos, pessoal. Um beijo, um abraço, até mais.